Quantas vezes você já ouviu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Quantas vezes associaram riqueza à arrogância, ganância, a algo sujo ou até demoníaco? Talvez lá no fundo, você também carregue essa culpa silenciosa de que querer prosperar é errado, de que desejar uma vida financeira melhor te afasta de Deus, de que o verdadeiro fiel deve se conformar em viver com pouco, quase sem nada, como prova de humildade. Mas será mesmo que a Bíblia ensina isso? Será que ter dinheiro é de fato pecado? Ou será que estamos distorcendo uma verdade muito mais profunda? Hoje, vamos quebrar mitos. Vamos tirar os véus da culpa. Vamos olhar de frente para o que a palavra realmente diz sobre dinheiro, riqueza, prosperidade e propósito. Porque a maior armadilha não é ter posses. A maior armadilha é permitir que o dinheiro tenha você. Prepare seu coração. O que você vai ouvir hoje pode libertar sua mente de prisões invisíveis e mudar a sua vida inteira. A primeira coisa que precisamos entender é simples, mas revolucionária. Dinheiro, em si, não é nem bom nem mal. Dinheiro é apenas uma ferramenta, um instrumento, um meio. A Bíblia nunca disse que possuir recursos financeiros é um pecado. O que a Escritura sempre condenou foi a idolatria, o ato de colocar o dinheiro acima de Deus, acima do próximo, acima da própria alma. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É a dependência emocional, a obsessão, a sede insaciável por acumular. Quando a busca pelo dinheiro se torna o centro da vida de alguém, aí sim nasce a corrupção, a injustiça, a opressão, a vaidade sem limites. Mas o problema nunca foi a riqueza em si. Foi o que fazemos com ela. Foi onde colocamos nosso coração. Olhe para os grandes homens de Deus na Bíblia. Abraão era riquíssimo em rebanhos, prata e ouro. Jó era o homem mais próspero do Oriente antes e depois de ser testado. Davi, Salomão, José do Egito, todos tiveram acesso a riquezas materiais enormes. E ainda assim, foram considerados amigos de Deus, servos justos, exemplos de fé. Se o dinheiro fosse por si só um pecado, Deus teria condenado esses homens. Mas não condenou. Pelo contrário, muitas vezes, a bênção material foi o resultado da fidelidade espiritual. Então, por que ainda carregamos tanto peso, tanta culpa, tanta confusão quando falamos de prosperidade? Porque o ser humano tem facilidade em criar extremos. De um lado, temos os que fazem do dinheiro um ídolo. Do outro, os que demonizam qualquer conquista material, como se o empobrecimento fosse um selo de santidade. Nenhum dos dois caminhos é bíblico. Nenhum dos dois reflete o equilíbrio que a palavra ensina. Jesus foi muito claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O que Jesus condena é inverter a ordem. É buscar as coisas em primeiro lugar, em vez de buscar o reino. É colocar os bens acima do chamado. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, as outras bênçãos, inclusive as materiais, vêm como consequência natural da sua fidelidade, do seu trabalho, da sua missão cumprida. Deus não tem problema com você prosperar. Deus tem problema com você se perder na prosperidade. É importante entender que a Bíblia fala sim de perigos relacionados à riqueza. Em Marcos 10:25, Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas repare, ele não diz que é impossível. Ele apenas alerta para o desafio. Porque o coração humano é vulnerável. Quanto mais você tem, mais a tentação de confiar nas posses e esquecer de Deus. Mais a tentação de se tornar soberbo, insensível, egoísta. Jesus não está dizendo que ter riqueza é errado. Está dizendo que é perigoso, se você não vigiar a sua alma. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você é generoso, se tornará mais generoso com dinheiro. Se é mesquinho, se tornará ainda mais mesquinho. O dinheiro é apenas um multiplicador do seu caráter, não o criador dele. É por isso que, antes de buscar riquezas externas, precisamos buscar riqueza interior. Pureza de intenção.
propósito alinhado ao céu. Quando o seu coração está firmado em Deus, o dinheiro se torna servo e não senhor. Salomão pediu sabedoria e não riqueza. Mas porque pediu algo nobre, Deus lhe deu ambos, sabedoria e riqueza. Isso nos ensina algo poderoso. Quando o nosso foco é correto, Deus acrescenta o que é necessário para cumprir o propósito. O problema é que muitos querem usar Deus como meio para enriquecer. Querem a bênção, mas não querem o Senhor da bênção. Querem a prosperidade, mas não querem o caráter transformado que deve vir junto com ela. Querem a recompensa sem o processo. A Bíblia não promete enriquecer todo mundo, mas promete suprir. Promete que nada faltará aos que caminham com Ele. E quando a prosperidade vem, ela precisa ser vista como responsabilidade, não como um troféu pessoal. Provérbios 13:22 diz: O homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso mostra que Deus valoriza planejamento, herança, construção de legado. Não é apenas viver no hoje, no improviso, na miséria emocional e material. É construir algo que ultrapassa a sua própria existência. Algo que glorifique a Deus e que sirva às gerações futuras. Quando entendemos isso, a relação com o dinheiro muda. Prosperar deixa de ser um fardo ou uma culpa. Prosperar se torna um chamado. Uma responsabilidade de ser bom administrador dos recursos que Deus coloca nas suas mãos. A parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus 25, deixa isso ainda mais claro. Deus espera que multipliquemos o que Ele nos confia, não para nossa glória, mas para que sua vontade se expanda. O servo que enterrou o talento por medo foi repreendido, não por ter pouco, mas por ter desperdiçado a oportunidade de frutificar. Deus te chamou para frutificar em todas as áreas da sua vida, inclusive financeira. Isso significa que buscar crescimento financeiro é errado? Não. Significa que buscar o dinheiro como um fim em si mesmo é errado. Mas buscar a excelência, o impacto positivo, a expansão do reino e receber os frutos financeiros disso é bênção. O apóstolo Paulo sabia viver com abundância e com escassez. Em Filipenses 4:12, ele diz: Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Paulo entendeu que a fonte da alegria não era o que ele tinha ou deixava de ter. Era quem ele tinha. E essa é a chave. Dinheiro pode ser uma ferramenta abençoada, mas nunca pode ser sua fonte de identidade, de valor ou de segurança. Deus é a fonte. Sempre. Se você buscar primeiro o reino, se colocar sua fé em Deus e não nas riquezas, se usar o que receber para servir, ajudar, construir, abençoar, então o dinheiro, longe de ser uma maldição, se tornará um instrumento poderoso de manifestação da graça de Deus na terra. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é esquecer quem você é, para quem você serve e para que você está aqui. Que a sua prosperidade, pequena ou grande, seja sempre um reflexo do amor de Deus operando em você. Que ela nunca se torne sua prisão. Que ela nunca roube a sua alma. Que ela seja luz e não escuridão. E que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Se isso falou com você hoje, compartilhe esta mensagem. Que mais pessoas possam ser libertas da culpa, do medo e do engano. Deus te chamou para viver de forma plena, em espírito, em propósito, e também, se for da vontade dele, em abundância.